minha querida mulher por excelência. Hoje nós queremos estar falando sobre aprendendo a dizer não às ciladas da vida. 1 Samuel 11, de 1 a 5, conta que era primavera, era a época em que os reis deveriam sair para a batalha, mas diz que o rei Davi não saiu para a batalha, diz que ele ficou em Jerusalém. E ele mandou Joabe, mandou os líderes do seu exército, mandou o seu exército, e ele permaneceu em Jerusalém. Diz que uma tarde ele se levantou do seu leito e ele andava pelo terraço do seu palácio, quando ele olhou e viu no quintal vizinho a ele uma linda mulher que se banhava. E diz que ele perguntou para os servos dele quem era aquela mulher. E diz que eles falaram, ela é filha de Eliã, e ela é esposa de Urias, um dos seus mais fiéis combatentes. E Davi mandou buscar aquela mulher, e aquela mulher se foi, e ela se deitou com ele, e depois no outro dia ela foi embora. Passados uns dias, ela mandou avisar Davi que ela estava grávida. E nós podemos imaginar que naquele tempo ninguém podia resistir a um chamado do rei. Ainda que esse chamado viesse de madrugada, todos eram obrigados a atender à convocação do rei. Enquanto Betseba ia seguindo os servos de Davi, que tinham ido buscá-la, nós imaginamos que ela ia pensando, o que será que o monarca quer com a minha vida? Ela se sentiu lisonjeada. Ela pensava, será que eu estou sendo desejada pelo homem mais poderoso e mais respeitado de todas as épocas? Podemos nos colocar no lugar de Betseba, ao tentar compreender o dilema que ela vivia. Ela vivia numa época em que os homens, eles governavam todos os aspectos da vida de uma mulher. E será que isso tornou ela completamente impotente? Será que isso isentou ela de toda aquela situação? Nós imaginamos que não, porque na palavra do Senhor diz que certa feita, Davi, ele ficou muito irado com uma situação que acometeu a vida dele. Nabal, um homem que era insensato, a quem Davi tinha cuidado das ovelhas, e pediu que ele enviasse um pouco de alimento num tempo de muita necessidade, e Nabal foi extremamente ofensivo com a vida de Davi, e Davi determinou que ia matar todo o povo de Nabal, ia passar todo mundo ao fio da espada. E quando Abigail ficou sabendo, diz que ela carregou suas carruagens de alimento, diz que ela foi até Davi, que ela se prostrou em terra, e ela falou para Davi, sabe, não faça isso, meu Senhor. Deus tem propósito tão grande na tua vida. Deus vai te fazer casa firme. Ele vai estabelecer teu trono. Deus vai te levantar. E quando essas coisas te acontecerem, não seja achado sangue inocente na tua mão, e você não seja encontrado atado no feixe dos injustos. E diz que Davi anuiu o conselho daquela mulher, porque aquela mulher, ela apelou para a consciência de Davi. E será que Betseba não deveria ter feito a mesma coisa? Será que Betseba não deveria ter chegado lá, não deveria ter dito ao rei, não se faz assim em Israel? Deus lhe concedeu todas as virgens de Israel. Ao que o Senhor quiser, o Senhor pode possuir. Mas eu sou uma mulher casada. E pior de tudo, eu sou esposa do seu mais leal combatente. Mas nós não vemos Betseba apelando para a consciência de Davi. Ela não falou para ele pensar o que poderia acontecer com a vida dele, o que poderia acontecer com a família dele, o que poderia acontecer com a nação. Não, diz que Davi mandou chamá-la e simplesmente ela se foi. É assim que fala a Bíblia.
tudo aquilo poderia não ter passado de uma noite de aventura, mas Deus, Ele não age dessa forma. Deus havia sido ferido na santidade dele, com a transgressão que eles haviam cometido, e Deus resolveu que não ia deixar aquela situação encoberta, e Deus trouxe toda aquela situação à luz quando permitiu que aquela mulher engravidasse. O salário do adultério era apedrejamento público, mas uma artimanha tinha que ser engendrada para encobrir a situação dos dois. Betseba manda falar para ele e deixa todo o caso na mão dele, e os resultados foram trágicos. Davi manda chamar aquele homem da guerra para que ele pudesse se deitar com a mulher dele e pensar que o filho era dele. Aquele homem, ele deita nas escadas. Aquele homem, ele diz que ele não se deitaria com a mulher dele, estando todos os soldados na batalha. Davi embriaga aquele homem para que aquele homem perdesse o senso de responsabilidade e justiça que ele tinha, mas mesmo assim, aquele homem não vai para a casa dele, não se deita com a esposa dele. Então Davi tem que engendrar um plano ainda, sabe, pior do que esse, porque a palavra do Senhor diz que quando nós começamos a pecar, um abismo chama outro abismo. Então ele pede para Joabe colocar ele em frente de batalha e tirar a retaguarda, e aquele homem cai morto no campo de batalha. A paixão noturna de Davi deu início a tragédias tão grandes na família dele e a perda temporária do reino para o filho dele, Absalão. Contudo, Deus pode fazer o bem emergir das piores situações. O Senhor tratou profundamente com o pecado de Davi. Creio que nenhum de nós gostaríamos de fazer a colheita que aquele homem fez. E nem Betseba se isentou disso, porque diz que a criança que eles geraram foi ferida por um espírito de morte, e diz que foram 7 dias de uma enfermidade fatal. Ao fim daqueles 7 dias, tendo Davi clamado, se colocado em pano de saco, colocado a boca no pó, chorado, suplicado, aquela criança morreu. E creio que Betseba também fez a mesma coisa. Aquela mulher deve ter chorado muito e suplicado muito por aquela criança. Todavia, o segundo filho que eles tiveram, Deus o amou. E Deus falou através do profeta Natã, que nomeava Salomão de Gedidias, que significa amado do Senhor. Davi confiou nos instintos políticos de Betseba, e nos últimos dias do seu reinado, ela participou de decisões políticas importantes no reinado de Davi. Ela foi a mais poderosa esposa do rei Davi. Mais tarde, na posição de rainha-mãe, ela participou do poder de Salomão no trono durante o auge da nação de Israel. 1 Reis 2,19, quando Betseba foi falar com Salomão acerca de Adonias, diz que Salomão se prostrou diante dela, diz que ele deu ordem aos servos dele para trazer outro trono, colocar do lado dele, e diz que a mãe dele se sentou em outro trono à direita dele. Será que houveram muitos dias na vida daquela mulher que ela se arrependeu, que ela pensou no erro daquela primeira noite que ela teve com o rei Davi? Eu acredito que sim, porque aquela mulher, ela teve que assistir tragédias muito grandes na casa do esposo dela. Foi a perda do filho dela, foram a perda de muitos filhos do esposo dela, foi uma perda temporária do reino. Ela viu o marido passar por muitas dores pelo pecado que os dois haviam cometido. Viu no decorrer da história o seu filho Salomão apresentar um traço de caráter terrível, atração por mulheres estrangeiras e idolatria a deuses pagãos.
seria essa deformidade no caráter de Salomão, decorrência ao traço de caráter que ele viu no pai dele e na mãe dele, na imoralidade que eles haviam cometido. Com certeza, ao pensar no passado, ela tinha que admitir que a vida dela e de Davi seria um testemunho muito maior da grandeza de Deus se ela não tivesse cedido às paixões da carne. O apóstolo Paulo, ele nos fala que nós sempre podemos escolher. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas com cada tentação, Ele já proviu o escape. Não importa quão belas, talentosas e inteligentes nós sejamos, nada agrada mais ao coração de Deus do que a nossa obediência. Que em todas as decisões da vida, nós sempre possamos escolher fazer a vontade do Pai, não importando aquilo que nós tenhamos que mortificar na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele falou: eu esmurro a minha carne, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que nós, sabe, em todas as escolhas, que nós sempre escolhamos a vontade do Pai. Sabe, que nós não sejamos desqualificados, que no último dia nós não precisemos ficar envergonhados, que nós não precisemos ficar do lado de fora do reino ou deixar tantas pessoas do lado de fora por causa do mau testemunho que nós demos, levando outras pessoas também a se desviar. Que a gente possa livrar a nossa alma de passar por dores fazendo escolhas erradas. Então eu queria deixar isso para você meditar nessa semana. Todos nós enfrentamos lutas com o tentador em diversas escolhas todos os dias na nossa vida. Pode ser na área moral, mas pode ser também em outras áreas da nossa vida. E seja qual for a tentação, a pressão, a opressão que você tem enfrentado, escolha sempre agradar o coração de Deus. E você vai ser sempre essa mulher louvável que você é. Deus te abençoe. Amém.